Fala galera, estamos começando mais um Recrecast. Eu sou o René do Vale e esse episódio aqui nessa nova temporada do Recrecast é cheio de novidades. A primeira delas é a intérprete que está aqui embaixo de mim, do Lucas aqui, ó, fazendo toda a interpretação em Libras do nosso bate-papo. Assim vai ser o novo Recrecast aqui no YouTube, no Facebook. Para você que está ouvindo a gente em algum canal de podcast, vai lá no nosso YouTube, no Facebook e assiste ao nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje. E todos os nossos episódios vai ter intérprete e vai ter uma audiodescrição nossa e de quem está participando do podcast. Eu vou começar com a audiodescrição. Eu tô com o fundo azul, o fundo branco com a logomarca do meu podcast, aqui do Recrecast. Eu tenho cabelos castanhos curtos, estou de fone de ouvido o estilo headset que pega por cima da cabeça. Sou magro, tenho um cavanhaque e um semi-bigode aqui na minha cara. E estou com o microfone aparecendo na câmera, tá bom? Meus olhos são castanhos claros também. Estou com a camiseta esverdeada, parece um pouco meio preta, tá bom? E o nosso outro host agora, aqui também mais uma novidade do nosso podcast, é o Lucas Falcão. E aí, René, beleza, galera? Tudo bom com vocês? Que massa! Hoje, mais um podcast massa aí, que com certeza vai agregar conteúdo para a sua vida. Você que é recreador, educador, pai e mãe, que quer conhecer um pouquinho mais de opções de lazer e o que o futuro nos espera. Hoje nós iremos ter uma entrevista show de bola. Eu sou o Lucas Falcão, né? Sou da Fabrincantes Recreações e hoje estou aqui para bater esse papo junto com o René, entrevistando esse nosso brother aí, o Kleber Júnior, beleza? Eu tô aqui do lado do René, tô com a logo da Fabrincantes aqui no plano de fundo. Sou um pouquinho careca, uso óculos, tenho um bigode, inclusive meu nome é Tio Bigode. Tô com a camisa azul da Marvel aqui, né? E tamo junto para o que der e vier. É isso aí, vamos chamar o nosso convidado. Ó, ele aí aparecendo para você já, o convidado. Kleber, seja muito bem-vindo aqui ao Recrecast, finalmente, né? Dando uma entrevista aqui pra gente no podcast e nos nossos vídeos agora no YouTube, inaugurando esse novo passo aqui do Recrecast, que já chegou cheio de novidades, com o Lucas que vai comandar comigo agora, daqui pra frente o podcast, com a nossa intérprete de Libras aqui, com a audiodescrição. Queria que você se apresentasse e fizesse uma audiodescrição do Kleber para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Ótimo. Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiramente é um prazer, cara, estar aqui com vocês e junto dessa evolução e inovação aí do podcast, estou muito feliz pelo convite. Eu sou o Kleber Júnior do Clube dos Recreadores. Meu fundo aqui, ele é meio creme, que é a parede de casa. Eu tenho cabelo escuro, estou deixando o cabelo crescer, então está um pouquinho comprido. Eu uso óculos, sou moreno, magro, com uma barba ralinha. E agora estou com uma camiseta cinza com games aqui. Tem jogos de videogame, tem o Nintendo, tem as fitas do videogame antigo, tem um Game Boy. E tô de fonezinho de ouvido preto. Legal, show de bola. E o nosso tema hoje, como você já deve ter visto, é recriação do futuro. A gente vai falar um pouquinho do que é essa recriação do futuro, que não é futuro mais, né? É a recriação atual que daqui a gente vai levar daqui pra frente, né? A gente não pode mais fingir que não existe mais essa mudança no nosso mercado de atuação na recriação. Mas antes o Lucas vai apresentar um pouquinho do contexto aí histórico e geral da recriação e do momento que nós vivemos. Pois, por falar em recriação do futuro, nós estamos falando dessa evolução da humanidade. A humanidade que começou a sua vida industrial motivada pelas inovações tecnológicas. Hoje nós estamos aí com a Revolução 4.0, atingindo a todos nós. Inclusive, alguns teóricos nos dizem que essa revolução, durante o período da pandemia, fez com que a humanidade evoluísse 4 anos. Então, imagine, é como se estivéssemos 4 anos lá na frente, porque hoje a gente utiliza muitos aplicativos, a tecnologia em si, né? Esses sistemas de aplicativos para movimentar a nossa vida, fazer compras, se alimentar, né? Estabelecer contato com amigos e parentes. Então, isso tem sido algo de discussão em todos os setores da sociedade e não é para menos que o Recrecast, né? Convida hoje o nosso Kleber Júnior, que vem desde 2012 apostando nas ferramentas digitais, nos jogos online
e em vários acessos virtuais para incrementar a recreação e a educação no Brasil. É isso aí. E, Kleber, a primeira pergunta que fica aqui para a gente iniciar é como que começou, da onde que veio essa ideia de falar sobre jogos contemporâneos, né? E o que é essa recriação do futuro? Faz um paralelo aí, trazer lá de trás. Como que você entrou nesse tema aí? Que hoje você é um dos especialistas no Brasil que aborda isso, né? É uma trajetória legal, porque diz respeito paralelamente à minha vida, ao cotidiano, e também com estudos e bastante teste. Em 2011, eu comecei a trabalhar na faculdade. E eu sempre quis ter o meu primeiro emprego, minha primeira carteira assinada, sendo professor universitário. E graças a Deus, o primeiro trabalho de carteira assinada foi na faculdade. E em 2011, eu já estudava o que diz respeito às tecnologias relacionadas à educação física, porque eu sou formado em educação física. Hoje também sou formado em pedagogia. E na época, eu recebi um convite do Sérgio, que é o organizador do ENAPEF, Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física, lá do Rio Grande do Sul, um evento que foi em Tramandaí, e eu levei essa temática, levei aí os jogos eletrônicos para se trabalhar na educação física primeiramente. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler coisas. Em 2006, o Alan, ele escreveu algo na tese de mestrado dele sobre... ele levou o quadribol para a escola, então ele pegou o filme, ele pegou os jogos, ele levou o videogame, ele levou o livro, e aí ele fez o quadribol na prática. Então ali teve uma das sacadas. Uma outra sacada é que eu sempre gostei de jogos eletrônicos, sempre gostei de videogame. Então isso fazia parte de mim. E eu pensei, por que não unir o que eu gosto, que é os videogames, com a recreação, que é algo que eu gosto também? Eu comecei a fazer educação física porque eu era faixa preta de taekwondo. Eu queria ter esse diferencial. Mas eu descobri no primeiro semestre a disciplina de recreação. Desde então, nunca mais saí da disciplina de recreação. Continuo até hoje nas várias áreas possíveis. E aí, em 2011, eu dei essa palestra. Em 2012, eu fui para o Congresso Mundial de Lazer em Rimini, na Itália. E aí nós viajamos para 3 países, para a Espanha, para a Itália e para a França. E num domingo na França, a gente estava a gente foi passear no Museu do Louvre, e a gente não sabia que aquele domingo tudo era gratuito. E a gente entrou de forma gratuita no Museu do Louvre. E lá tinham vários mapas. E aí eu falei, cara, vou pegar um mapa. Não tinha nenhum mapa em português. E eu vi que próximo dos mapas tinha um Nintendo DS. Eu falei, o que é esse Nintendo DS? Aí a pessoa me explicou que era o mapa do Nintendo DS. Eu falei, cara, o Nintendo DS tem um jogo, e o jogo do Nintendo DS, para quem não sabe, é um minigame, né? Como se fosse um minigame. Tinha o mapa do Museu do Louvre. O jogo era o mapa do Museu do Louvre. E eu coloquei lá Mona Lisa. E ele me deu assim, aonde era a Mona Lisa, e aí a gente foi até a Mona Lisa. E além disso, esse Nintendo DS, quando a gente chegasse numa estátua, eu poderia digitar o código da estátua, e aí eu poderia ver aquela estátua em 3D, 360 graus, eu poderia escutar a descrição da estátua, eu poderia ler a descrição da estátua e tantas outras coisas legais no Nintendo DS. Aí surgiu a primeira bifurcação desse conceito de jogos e brincadeiras contemporâneos, que é utilizar as tecnologias, qualquer uma delas, para ensinar algo. Então o conceito de jogos e brincadeiras contemporâneos, uma vertente deles é ensinar qualquer coisa por meio das tecnologias. Por quê? Porque ali eu aprendi algo por meio daquelas tecnologias. E como eu sou da área de educação física, eu pensei numa outra vertente, que é utilizar esses jogos como motivação para a prática real. O que aconteceu? Eu comprei o Nintendo Wii, comecei a jogar tênis com meu primo, a gente achou tão legal que a gente foi lá, eu morava em Curitiba, a gente foi num departamento de esportes, comprou raquete e bolinha e fomos jogar tênis na Faculdade Federal do Paraná, lá em Curitiba, que ele era aluno lá também. A gente começou a jogar tênis, a gente achou tão legal. Eu falei, cara, é uma outra vertente. Comecei a colocar em prática para ver se funcionava, porque primeiro funcionou comigo, depois eu comecei a testar, ver se funcionava com os outros. Tem pessoas que falam que a gente não consegue tirar as crianças do celular. A gente consegue, quando a gente se conecta com elas, entra na realidade delas, mostra para elas que por meio das tecnologias a gente consegue se divertir, consegue brincar. Sim. E aí eu trago elas depois para o que eu quiser fazer, porque eu já ganhei ela. Eu entrei no universo dela, eu comprei ela e levei ela para a prática real. Então eu fui para a prática física, fui brincar.
Isso mostra as técnicas, né, que o recreador tem, entre elas o rapport, que é analisar essa realidade da criança e fazer com que ela se sinta inspirada em participar das atividades. Então, brifar isso aí faz com que as atividades sejam bem interessantes. Mas show de bola. E lembrando, você que está ouvindo aí o Kleber, ele teve essa ideia em 2012, há 8 anos atrás. Será que há 8 anos atrás a gente iria pensar sobre essas ferramentas digitais com um uso tão intenso, né? Hoje a gente utiliza diversas formas aí, diversos aplicativos, sites, programas para interagir, estabelecer o nosso trabalho, né? Fazer atividades físicas, porque hoje a gente assiste uma aula virtual e executa em casa. Então são várias as formas. E Kleber, e falando sobre essas ferramentas, a gente tem todo um suporte teórico, né? São vários os teóricos que temos na área. Falando a respeito, você hoje é uma referência no Brasil, você que hoje também está bem colocado e conhecido por várias pessoas por conta da Abre, né? Então muita gente conhece o seu trabalho e isso é muito bacana, porque por trás de você tem vários teóricos que vêm discutindo sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho, pode ser? Beleza. O legal é que eu publiquei efetivamente o livro em 2013. E também em 2013, a professora Gisele Schwartz, ela desenvolveu um conceito chamado Web Games com o Corpo, que é o quê? Que é pegar os jogos online e trazer para a prática. Ela fez o dela e eu fiz o meu sem um saber do outro. Só que o meu não são só os jogos online, é utilizar qualquer ferramenta. E aí, no próprio conceito que eu escrevi lá em 2013, eu falo no finalzinho, eu deixo aqui aberto, dizendo que qualquer outra nova tecnologia que surgir. Então, esse conceito de jogos e brincadeiras contemporâneas, eu tentei trazer essa classificação para uma nova classificação de jogar e brincar. Tem lá com água, dança, cooperativo, competitivo, entre outros. E tem os jogos e brincadeiras contemporâneos. E aí, na época, eu utilizei o autor chamado Mark Prensky, que ele é americano, e o livro dele, que foi traduzido para o Brasil, foi publicado pela editora Forte em 2010, e ele traz uma ideia de que existem os nativos e os imigrantes digitais. Os nativos digitais são aqueles que nasceram dos anos 2000 para cá, que nasceram imersos nas tecnologias. E os imigrantes digitais somos nós aqui, que nascemos dos anos 2000 para trás. Tá vendo, Renê? Os imigrantes digitais. A gente tá não tão longe de 2000 assim. A gente tem que entender muito essa área para... Cara, agora consigo fazer isso acontecer. Por quê? Eu era da época que eu mandava carta para a Rede Manchete para ganhar os bonequinhos dos Cavaleiros dos Zodíacos. A minha filha não sabe o que é carta. Tudo bem que ela tem 4 anos, mas ela vai crescer um pouquinho mais e não vai saber o que é carta. Para ela é o WhatsApp, é chamada de vídeo, é áudio, é um negocinho bem rápido. Então eu utilizo o Mark Prensky para dar um embasamento dessas pessoas, né? Quem são essas pessoas que a gente vai entregar essa recreação. E aí eu não acho muita coisa voltada para recreação, então eu começo a fazer bastante pesquisa e publicar sobre isso. E aí nós temos também, em 2015, dia 28 de agosto de 2015, eu defendi a minha dissertação. E na dissertação eu escrevi uma proposta metodológica para ensinar os conteúdos da educação física, que na época eram jogos, esportes, luta, ginástica e dança, eram 5, agora tem mais um, por meio das tecnologias, especificamente os videogames de movimento corporal, que é o Xbox Kinect, né? O PlayStation Move e o Nintendo Wii. Eu utilizei na dissertação o Xbox Kinect. Então eu tenho um processo metodológico para ensinar isso dentro da educação física. E o interessante é que quando eu surgi com essa ideia de jogos e brincadeiras contemporâneas, não, a recreação ela tem que ser prática, não pode levar para as tecnologias. Mas a minha ideia é utilizar as tecnologias ao nosso favor. Não é falar que ela é ruim, não é falar que ela é boa, mas é ver como utilizar para melhorar a nossa atuação. Ela é um meio, ela não é um fim. Eu fui bastante apedrejado e agora o pessoal, tecnicamente na prática, está utilizando esse conceito teórico. E aí, quando a gente fala sobre educação escolar ou educação física escolar, também fui muito apedrejado em querer levar os jogos eletrônicos para a escola, que hoje é da BNCC para o 6º e 7º ano, que entra ali nos jogos e brincadeiras as tecnologias. Então, tem ali uma proposta metodológica para ensinar. Eu tenho como base também o Mark Prensky, porque ele faz uma proposta metodológica, mas para ensinar as crianças em sala. Não tem a ver com movimento, o dele tem a ver com ensino teórico. E aí eu peguei algumas partes,
coloquei a minha vivência como educação física e montei esse processo metodológico. Hoje, assim, hoje está mais tranquilo. Hoje eu não recebo mais pedrada, mas também ainda não elogio. Mas a galera parou de dar pedrada e falar que não pode mais, agora estão utilizando. É que hoje também já faz mais sentido o que você está dizendo, o que você diz, né? Há 7 anos atrás não fazia tanto sentido assim. E agora a gente entra efetivamente no nosso tema, que é a recriação do futuro. O que é essa recriação do futuro? É realmente o uso da tecnologia digital na recriação? É isso que a gente pode considerar uma recriação do futuro ou não? Não é somente isso. Tem outras coisas, outros pontos que a gente deve levar em conta quando se fala em recriação do futuro. Olha, eu tenho estudado bastante isso, porque a recriação é a minha profissão. Eu amo isso, eu gosto, é o que eu faço. Então, nada mais justo eu aprender sobre isso e poder ensinar os recreadores para eles também verem de uma outra forma. Agora a pandemia veio, ela veio de uma forma negativa para nós. Tem vários recreadores e empresas de recreação que estão deixando a área, estão abandonando a área. É bom para alguns, que é para quem fica. Tecnicamente, o cliente daquele que saiu vai ter que contratar alguém. Então, quem ficar, tecnicamente, vai ter mais clientes. Só que a ideia é, de alguma forma, eles continuarem estudando, não sair totalmente da área, porque as coisas vão mudar e a recreação ela vai voltar. Tem aí 4 pesquisas, né, científicas, uma de 2013, outra de 2018 e outra de 2020, que traz a recreação como uma profissão do futuro. Em 2013, eles trazem a recreação como a profissão com menor probabilidade de ser substituída por uma máquina. A de 2018 traz a recreação como a 9ª profissão do futuro. E o artigo de 2020 traz como a 8ª profissão do futuro, dentro de tudo que está acontecendo. E aí, qual que é o que eu tenho estudado? É que a inteligência e as habilidades técnicas, a lógico-matemática, que é muito trabalhada na escola, qualquer máquina faz, e faz muito melhor. Tem estudos que dizem que até 2030 vai ter um computador que vai ser mais inteligente do que toda a humanidade. Então são perspectivas que estão sendo apresentadas para nós. E aí, essa parte do lógico-matemática é fácil, cara. A tecnologia faz, e ela faz muita coisa já. E o que a tecnologia não faz? Ela não tem empatia, ela não tem as partes das habilidades comportamentais, como que ela vai lidar com uma pessoa. Por exemplo, uma criança tropeçou e caiu, como que a tecnologia vai se importar com ela, se colocar, como que um robô vai se colocar no lugar daquela criança para entender e falar, vem cá, às vezes não aconteceu nada, é só um beijinho que a gente dá na nossa filha e ela cura na hora, ou é só um abraço, ou é só um sorriso, ou falar algo. A tecnologia ela vai ser ensinada para tentar reproduzir. Hoje já tem, assim, na verdade eles pararam agora por conta da pandemia, mas talvez 2021 já saia um filme ao qual eles tratam de uma inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial do filme é uma inteligência artificial de verdade. É um robô de inteligência artificial que vai contracenar, vai representar uma inteligência artificial. Então é uma atriz de inteligência artificial. Só que assim, eles estão treinando ela um monte para ela reproduzir as faces, a fala e tal, mas mesmo assim, um robô, ele só vai fazer o que a gente pedir. E aí, qual que é a habilidade que esse recreador precisa, né? É esse comportamento de entender as pessoas, não as habilidades técnicas que talvez lá no futuro elas nem vão ser muito necessárias. Dizem que, por exemplo, as nossas filhas aí, daqui a alguns anos, cara, elas vão trabalhar numa profissão que hoje não existe. A gente nem sabe que existe, porque as coisas estão mudando, estão mudando muito rápido. Hoje eu trabalho com uma profissão que quando eu nasci não existia. Não existia. Né? E o que a gente espera para essa recriação do futuro, né? Qual que é a ideia da recriação do futuro? É entender quais que são esses nossos consumidores, e aí eu parto para mais um viés. A primeira é a gente pensar nesse consumidor do futuro, esses seres humanos do futuro, e entender qual que é o consumo deles. E aí eu me adapto ao consumo desse meu cliente. Eu entendo qual que é a persona para eu poder oferecer o que ele vai precisar. Por quê? Porque a minha avó, ela não... Tudo bem que a minha avó hoje, né, já é falecida, mas, por exemplo, a minha avó não ia querer brincar com tecnologias, porque não é a realidade dela. Mas a minha filha é a realidade dela. Mas será que lá no futuro vai existir celular? Ou vai ser um chip implantado
no sistema coclear, que tu vai escutar as coisas ali, as pessoas vão começar a conversar contigo por ali, tu vai olhar filme por ali, tu vai ver tudo por ali, tu vai sonhar por ali. Não sei, eu estou inventando porque pode acontecer. Cara, quem ia imaginar que muita coisa que acontece hoje iria acontecer? E aí a gente se adapta à nossa realidade como empresa de recreação e recreador para atender esse público, ou a gente pega um outro viés que eu chamo de recreação nostálgica do futuro. Por exemplo, cara, vamos jogar, vamos jogar carta, vamos brincar de polícia e ladrão, que hoje para nós ainda é real. Mas será que lá no futuro isso vai ser real? Então a gente tem estudos que falam que lá no futuro, 2030, por aí, as pessoas vão querer se desconectar. Então, aí o recreador vai pensar assim, cara, então já que é a ideia de se desconectar, vamos brincar de coisas antigas? Nostálgico? Que nem, por exemplo, eu gosto muito de Cavaleiro dos Zodíacos, é da minha época. Eu sou nostálgico, porque hoje não tem mais. Chaves é um negócio da minha época, muito legal, né? Acaba sendo uma nostalgia. Se a gente pensar em trabalhar com idoso hoje, o que é legal? A gente fazer qual é a música das músicas, as antigas, cara. Fazer quiz de novela lá de 1900 e bolinha, quando a novela era da rádio. Por quê? Porque isso tá muito fixado na cabeça dele. A realidade de hoje é difícil de entrar, então ele esquece. Então, assim, tudo bem que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas, assim, são ideias, são previsões, são coisas que talvez aconteçam ou talvez não. Não temos bola de cristal, mas a gente consegue entender para onde a sociedade está caminhando, porque o crescimento ele é exponencial, cara. Assim, amanhã já surgiu uma coisa, amanhã outra, a gente não estudar, a gente vai ficar para trás. Isso é fato. E isso pode variar de uma região para outra, né? E o recreador que se atenta a isso, ele pode lançar dentro do portfólio de atividades e vender atividades específicas. Então, jogos tradicionais de determinada região. Então, a gente tem, um exemplo, estávamos falando com o pessoal do Pará e Manaus, tem jogos indígenas sensacionais. A gente vem aqui para a região do Recôncavo Baiano, tem brincadeiras africanas lindíssimas. Então, se você pega isso e coloca dentro do viés da sua empresa, das suas atividades, né? Um exemplo, hoje a gente já encontra empresas de recreação colocando lá o jogo Kahoot, né? Que é um aplicativo, um programa que você pode montar o quiz de perguntas e respostas personalizado e vender isso para os seus clientes. Então, o que cabe ao recreador do futuro é parar para pensar e programar as suas necessidades e as necessidades dos seus clientes. Isso é muito bacana, hein, Kleber? É isso mesmo, a gente pensar que as coisas acontecem muito rápido, muito abruptamente. A gente pega, nós estamos aqui gravando no mês 7 de 2020. 7 meses atrás era outra realidade tecnologicamente, né? Os recreadores não eram engajados, as empresas não estavam presentes de forma online. Elas tinham seus serviços físicos e ninguém imaginava que ia ter que começar a vender de forma online mais assiduamente do que vendia antes. Antes fazia aquele market share lá, colocava um anúncio aqui, outro ali, mas era basicamente telefone, um WhatsApp, ali, coisa básica, né? Um site simples. Hoje não, hoje tem que vender coisas online, serviços online. E os recreadores também tiveram que se reinventar, assim como os professores se reinventaram ou não. Alguns se reinventam, outros sucumbem à tecnologia, não quero, não consigo e larga de mão. Mentais, né? Tem uns bloqueia, não conseguem, né? Mas assim, como você falou, a gente não pode parar de aprender, porque todo tempo a gente está aprendendo. Daqui 2 meses a gente pode descobrir uma nova tecnologia que facilite o que a gente faça hoje. Eu trabalho muito com podcasting, então todo mês, ou praticamente cada 15 dias, aparece uma plataforma nova que facilita o nosso trabalho em certo ponto. Aí a gente tem que ir lá, aprender, testar a plataforma, ver os prós e os contras. Isso é toda semana. Então na recreação é a mesma coisa. Eu acho que a cada período agora de 3 meses, 4, 5, 6 meses, vai aparecer alguma coisa nova, alguma plataforma nova, algum método novo de fazer recreação online, de fazer e não perdendo aquelas habilidades do futuro, que é empatia, compreensão, compaixão, né? Entender o próximo. São as habilidades do futuro que a gente não pode deixar de ter, atrelados também às habilidades tecnológicas, que a gente não pode de jeito nenhum falar que não precisa delas, né? Cada vez mais a gente se torna dependentes dessas habilidades tecnológicas. Sabe o que é legal, galera? As pessoas assim que eu digo, tem autores, né? Eu assisto muito TED, então tem uns TEDs muito legais que falam do futuro, e os TEDs que eu tenho visto,
eles abordam que uma habilidade, se for para escolher uma, eu diria, a gente tem que escolher a ser um eterno aprendedor. Porque se a gente parar para analisar as mudanças que aconteceram nos últimos anos, cara, ou na última década, é um negócio absurdo que mudou. É absurdo. Por exemplo, os planos de telefonia eletrônica, telefonia celular, cara, mudou totalmente. Por exemplo, os hotéis, quando vê, assim, a telefonia ela mudou por causa do WhatsApp. Os hotéis mudaram por conta do Airbnb. Os táxis mudaram por conta do Uber. Então, as coisas, elas mudam. E a gente tem que adaptar e começar a aprender para entender, opa, para onde eu vou agora? Eu vi o último dado... Mas a gente tem que tomar cuidado, desculpa cortar, Kleber. Uber, cara, o Brasil, em 2018, tinha 600 mil Ubers em 2018. Olha o iFood, eu tenho um amigo do iFood que ele ganha muito dinheiro com o iFood, cara. E sabe o que é legal? Hoje ele não precisa saber mais nada da cidade, porque o aplicativo mostra onde é. Ele não precisa saber a rua, ponto de referência. Antes, qual que era a habilidade do entregador, ou um motoboy, conhecer ou um tudo. mototáxi? Era conhecer a cidade. Hoje, não precisa. Sabe, as coisas assim estão bem diferentes. Eu não estou dizendo que é legal ou não, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. E você falou assim, a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. E tomar o cuidado e sempre se manter atento às informações para nunca estar correndo atrás do que já está acontecendo, né? Tentar sempre se antecipar ao que vai acontecer, o que está aparecendo no mercado. Porque é muito diferente uma empresa que inova, não sei, certo? Não precisa nem ser inovador, mas que segue a tendência, e a empresa que está correndo atrás da tendência. É muito diferente alguém que corre atrás dos resultados depois que está todo mundo fazendo. Então, acho que hoje a gente sabe que a 99 não é o Uber, né? Foi o Uber o primeiro. Exatamente. É verdade. E quem se antecipa, ele consegue se basear. O que é que acontece? Um exemplo. Hoje nós temos diversas ferramentas, hoje eu falo enquanto recreador, enquanto professor, né? Temos diversas ferramentas digitais e também contatos, né? Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Abre. O quanto que a Abre conseguiu ajudar vários recreadores a ter acesso a essas ferramentas, né? O quanto que diversos encontros e movimentos, sejam presenciais ou online, conseguiram abrir, né, esse leque de atividades de diversas empresas. Então, acho que o recreador brasileiro hoje, ele tem essas ferramentas e agora é só colocar essas habilidades em dia, né? Então, hoje a gente vê a utilização do aplicativo Zoom, Meet, Hangouts, o próprio WhatsApp, sendo utilizada de forma gratuita e de atendimento a essa necessidade, que é o contato com o cliente. Então, você tem uma solução para aquela dor do seu cliente. Qual é a dor? Meu filho está sem fazer alguma atividade recreativa, brincar, interagir com os amiguinhos da escola. Então, o recreador reúne todo mundo ali e vamos tocar uma brincadeira, um caça ao tesouro e aí por diante. Ô Lucas, sabe uma coisa legal que eu lembrei agora na tua fala? Eu acho que em 2007 eu vi um vídeo de um cara falando sobre o conceito da paralisia da análise. E a paralisia da análise por exemplo, assim, eu estudo os pássaros, eu sei todos os tipos de pássaro, a hora que ele vai vir, como que ele se reproduz, como que é as penas, eu sei tudo sobre pássaro, eu sei a hora que eles voam, como eles voam, só que eu nunca toquei num pássaro. Então, às vezes, por exemplo, eu sei tudo sobre avião, sei tudo, mas eu nunca subi num avião. O que os recreadores, o que está acontecendo, eu vejo às vezes, por conta de algumas perguntas que eu recebo, é que às vezes os recreadores eles estão nessa paralisia da análise. Tem muita live, tem muito conteúdo, tem muita coisa, e eles estudam aqui, nossa, eu tô sabendo isso, eu tô sabendo isso aqui, olha que legal que eu tô fazendo aqui, e ele não coloca em prática. Não adianta nada a gente aprender um monte de coisa, mas não colocar em prática. Cara, não tem que ter medo de colocar em prática. Pode dar errado? Claro que pode. Se a gente for abrir agora para todos nós aqui falarmos o que a gente fez que deu errado, a gente faz um outro podcast. Mas só que algumas coisas a gente acertou e a gente continua. Então, assim, se o cara tiver medo de ir para cima, às vezes, cara, eu tenho... Por exemplo, quando a gente... para vocês entenderem, agora, antes da gente começar nosso podcast, eu não sabia colocar o fundo. Daí o Lucas me ensinou.
E como isso é legal, a gente entender, ser humilde, falar, meu, como que faz esse negócio? Como que me ajuda aí? E aí ele me ensinou, eu fui lá e coloquei, fiz aqui e tal, né? O meu dente ficou amarelo porque o fundo era amarelo, daí eu acabei não colocando. Mas eu aprendi a fazer. E eu fui lá e fiz. Ele poderia ter me ensinado e eu falei, ah, beleza. Né? Agora eu já sei como é que é, mas eu ainda não fiz. Só para usar um exemplo simples, o cara pergunta, Lucas tá aí, Renê tá aí, eu tô aí, tem um monte de gente. O cara vai lá e pergunta. As pessoas que responderem para vocês, pode ter certeza que eles são pessoas que vocês podem contar. Tem pessoas que não vão responder? Tem, porque né, cada um é de um jeito. Mas, cara, pergunta e coloca em prática. O que está acontecendo é que pessoas não estão colocando em prática as coisas. E aí, né, eu lembrei desse conceito de paralisia da análise. A gente estuda tudo e não faz. O René é um cara que eu sei que ele estuda um monte de coisa. E ele coloca em prática um monte de coisa. Eu já visto o episódio de hoje. E nem tudo tá certo. E nem tudo dá certo, às vezes. Tem coisa que dá muito errada. Sem crise, passa pra próxima, né? Aprendeu com o erro. É assim que a gente aprende, né? Kleber, nós vamos chegando ao final aqui já do nosso episódio. Passou bem rápido, foi um bate-papo muito bacana. E a gente vai te pedir para dar algumas dicas aí para esse recriador do futuro. Pode ser que seja até um pouco repetitivo, pode ser, mas o que você pode deixar de dica para o recriador, para ele ser esse recriador do futuro, para ele estar dentro dessa recriação do futuro? Beleza. A primeira coisa que eu tenho visto é que a gente tem que inovar. E o que é inovação? É pegar aquilo que todo mundo tem e fazer aquilo que ninguém fez. E como que eu vou fazer isso? Eu não tenho que ter medo de problemas. Porque para eu inovar, a inovação vem da resolução de um problema. Se eu tenho medo de problema, eu não resolvo problemas. Se eu não resolvo problemas, eu não inovo. Se eu não inovo, eu fico na mesma. Então a primeira coisa, a gente tem que querer inovar. E como que a gente inova? Enfrentando os problemas e tendo ideias para enfrentar esses problemas. E como que eu resolvo problemas? Sendo criativo. E como que eu trabalho a minha criatividade? Tentando resolver problemas que não são meus. Porque quando eu tenho que resolver um problema que é meu, eu tenho que resolver um problema. Mas se ele não é meu, se eu resolver, beleza. Se eu não resolver, tudo bem. Eu estou exercitando esse processo criativo. Eu vou passear na rua e vejo, por exemplo, uma árvore que está caindo no fio. Não sei nada sobre isso e eu penso, como será que a gente resolveria esse problema? Será que eu cortaria a árvore? Mas será que é certo cortar a árvore? Será que eu tenho que cortar o fio, então, e fazer o fio de outra forma? Esses dias eu estava pensando. E se a gente fizesse canaletas subterrâneas e passasse todos os fios por baixo da terra e não em poste? Cara, resolveria o problema das árvores. As árvores nasceriam assim, ó, e não assim, para desviar dos fios. Resolvi um problema na minha perspectiva. Tá certo? Não sei, mas eu desenvolvi a minha criatividade. Outra coisa, cara, assiste, veja coisas que não tem nada a ver com a tua realidade. Eu aprendi isso com meu tio. Meu tio, ele contou uma história do Steve Jobs que ele precisava resolver um problema no Mac, e aí ele foi numa palestra de panelas chinesas e lá ele viu uma ideia. Mas ele era o cara que dava direção, ele não era o cara que conseguia resolver. Então ele pegou todos os engenheiros deles e falou assim, ó, tá vendo aquilo ali? Eu quero aquilo ali no Mac. Agora é com vocês. Daí eles foram lá e desenvolveram. Que é esse cabo de energia aqui da Mac, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ele tem um ímã suficientemente forte para quando colocar no computador ele passar a energia e suficientemente fraco, se bater, ele desconecta. A maioria dos computadores engata assim, né? Aí tem que puxar. Então se a gente mexer com o computador, não vai desengatar, o computador pode cair no chão, ou se alguém passar e bater no fio, leva o nosso computador. Então eu aprendi isso com meu tio, vendo outras coisas que não tem nada a ver com a minha realidade, e aí eu consigo trazer isso para minha realidade. O que eu fiz esses tempos atrás? Eu fiz um caça ao tesouro com QR Code. Eu já vi o QR Code em cartaz, eu falei, cara, fazer um caça ao tesouro com isso aí, vamos ver se vai dar certo. Fiz a primeira vez, deu errado, porque os códigos eu tinha feito errado, não fechou o caça ao tesouro, aí depois eu aprendi, mas eu fiz. Então, assim, são dicas simples para a gente poder pensar na ideia de futuro, porque o futuro, ele é incerto, a gente não sabe, né? O amanhã a Deus pertence, não pertence a nós. Mas a gente tem que pensar como aconteceria se o futuro chegar aí para nós. E aí nós temos aí alguns livros, né? Eu vou indicar o meu livro, indico o livro meu livro é Manual de Jogos e Brincadeiras, Atividades Recreativas para Dentro e Fora da Escola. Eu indico o livro do Mark Prensky, que é Não Me Atrapalhe Mãe, Eu Estou Aprendendo.
Eu indico qualquer livro da Disney. Os caras trabalham numa excelência incrível. Então ali dá para tirar várias ideias. Tem um livro muito legal, que é um livro do Carmine Gallo, que ele fala sobre como fazer apresentações no estilo Steve Jobs. Então, por que eu estou indicando esses livros? Porque foram livros que eu li. E a partir dali eu tirei coisas que eu uso hoje na recreação. Então são coisas muito legais. E a gente tem que ficar esperto em tudo que a gente lê. Ó, eu, por exemplo, Kleber Júnior, gosto de ler coisas que vão me ajudar. Minha esposa, Tatiane Lazier Leão, ela gosta de ler romance. Pra mim, cara, não me ajuda a ler romance. Esse dia eu tava falando com o pastor e ele falou assim, pastor do Bola de Neve lá de Fazenda Rio Grande, ele falou assim, tua esposa é inteligente, porque ela lê romance. Quem lê romance é inteligente. Daí ele tirou sarro porque ele é igual a mim, que ele gosta de ler coisas que ajudam. Ele falou, cara, quem lê romance, quem lê filosofia tem que ser inteligente, cara, porque esses negócios não é pra nós. Mas é o perfil dela, não é o meu perfil. Então eu vou sempre ler coisas que me ajudam. Então eu penso, cara, isso aqui é legal, vou usar isso aqui na recreação. Então se a gente usar coisas, pegar coisas que não tem nada a ver, cara, em algum momento vai vir, ó, uma sacada. E aí tem um livro do Steve Johnson, que ele fala assim, da onde vêm as boas ideias. O resumo desse livro, no final, é isso que a gente está fazendo. É conversar com pessoas. Seja presencial ou não. Porque o René falou um negocinho e às vezes uma palavra que ele falou era o que faltava para eu ter uma ideia. Ou a palavra do René, mas a palavra do Lucas eu pensei numa outra coisa. E é assim que surgem as boas ideias. E ele traz na questão dos cafés. E você falou aí, e eu lembrei de um termo que o Murilo Gun, ele utiliza muito, que é a combinatividade. Você pode não saber de tudo, mas se você está próximo a pessoas e retém o básico, aquilo gera uma combinatividade que você faz vários links, né? O que você falou aí da questão de se ligar a coisas que não tem nada a ver, quem diria que em 2012 essa viagem para a Itália ia gerar um resultado tão espetacular para a sua vida, né? Então, essa combinatividade é algo que hoje eu tenho para a minha vida, né? E o que você falou, referente ao conhecimento que você vai agregando, né? E trocando essas informações, eu estava conversando com o René com esses dias, que é a chamada obesidade intelectual. Muitas vezes a gente pega tudo para a gente e esquece de transferir e pegar, né? Essa colaboração mútua que a gente tem com os outros que se conectam conosco, né? Muito bacana. Parabéns, velho. Obrigado, cara. O que vale lembrar, eu acho até, o René pode falar também, é que às vezes, cara, a gente não é constante e a gente não visualiza um propósito, a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Então, se a gente não sabe para onde vai, qualquer pessoa que quer nos dar uma carona, a gente aceita. E às vezes está indo para o lado contrário do nosso objetivo. O nosso canal do YouTube, ele está na ativa com vídeo desde 2014. Fazem 6 anos já. E a gente está só agora chegando próximo aos 10 mil inscritos. Então, assim, as coisas demoram. Não é para agora. As pessoas, às vezes, olham o René agora e falam, nossa, olha o que o cara faz, produz aquilo ali, tem vários podcasts, não sei mais. E aí quer pegar a glória do René hoje, mas não sabe a trajetória dele, cara. Quanto tempo, talvez, ele não destina para a filha dele, porque ele tem que ter uma consultoria com o cara para ensinar o cara. E esse valor que ele está recebendo é o valor que vai pagar o subsídio da família. Eu sei que a esposa dele trabalha, mas, cara, sabe? Então, assim, nossa, o René agora até o cara do podcast. Pô, vai ver o passado, quanto o cara ralou, quanta pedrada tomou, quanto tropeço, ou talvez até a esposa dele falou, cara, isso aí não vai dar certo. Porque acontece às vezes, né? A esposa tá braba com a gente, ela fala, meu, o que tá fazendo? Não vai dar certo isso aí, velho. Para com isso. E depois ela vem no outro dia, vai lá, cara, eu confio em ti, eu acredito. São seres humanos, cara, acontece aqui em casa também, e acontece com todo mundo. Mas a gente, cara, vamos focar. Tá difícil hoje, mas uma hora as coisas vão dar certo, pessoas. A recreação é um nicho específico. Se pensar em educação física escolar, ela se encaixa num dos 6, que são jogos e brincadeiras. E dentro dos jogos e brincadeiras tem vários. E um ali é recreação. É um nicho específico. Mas assim, está crescendo cada vez mais, eu acredito nisso. E o René com o podcast, que é algo novo, também, né? Se pensar, cara, é um nicho pequeno que ele já está ganhando o território dele, já é referência no podcast, a gente sabe disso.
A gente agradece aí o Kleber, que hoje veio trazer um pouco dessa essência do Recreador do Futuro. Você que quer descobrir um pouquinho mais sobre o Kleber, quer bater um papo com ele, a gente vai deixar o link do Instagram, das redes sociais, do canal do YouTube do Kleber aí na descrição do nosso podcast, do nosso vídeo. E tamo junto aí, Kleber. Muito obrigado pela sua atenção, esse tempo aí, para alertarmos a respeito dessa perspectiva de futuro, do pensar fora da caixa, do olhar para a sua essência de recreador e ajudar diversas pessoas. Beleza, irmão? Obrigadão. Obrigado, cara. Agradeço vocês aí. Obrigado, Kleber. Galera, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém que possa se beneficiar e principalmente compartilhe com alguém da comunidade surda que pode ter acesso agora a esse conteúdo muito rico, muito importante para ele. Então, isso, olha lá. É isso aí. Eu vou ensinar agora o sinal da recreação. Faz assim, ó, com os dedos, que aqui é como se fosse um R. Esse dedo fica abaixado e esse em pé, com as duas mãos. Certo? E faz assim, recreação. Ah, é assim? Recreação. Recreação. Legal. É que assim é trabalhar, só com o polegar e o indicador, né? E assim é recreação. Então tá aí o sinal da recreação, que você deve ter visto. Deve ter visto a nossa intérprete aí fazendo várias vezes esse sinal. Agora você vai entender um pouquinho mais e aprender. Então compartilha com algum conhecido da comunidade surda que pode ter acesso e se beneficiar muito desse conteúdo também para uma pessoa que é cega, que tem audiodescrição aqui. A gente está aos poucos implementando uma inclusão aqui no nosso podcast, no nosso conteúdo. E a gente espera que a partir desse nosso movimento, muitos outros canais também passam a ter esse movimento nos seus conteúdos no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, tá bom? Então vamos fomentar isso, incluir as pessoas. Pensar na recreação do futuro também é pensar na inclusão. Então vamos incluir essas pessoas dentro das nossas práticas, tá bom, gente? Agradeço muito, abraços lúdicos e até a próxima.